Agora, aula 4 do módulo de direção defensiva. Então vamos falar sobre tipos de colisões. As colisões mais comuns, que ocorrem no meio do trânsito são colisões traseiras. Inclusive dizem o seguinte, que quem bate atrás está errado. Nem sempre, tá? Nem sempre. Você pode provocar uma colisão traseira, você pode parar o seu veículo bruscamente, sem motivo algum. Você pode provocar uma colisão traseira se você muda, faz mudanças de direção sem sinalizar, E para evitar isso, a colisão traseira, se você estiver seguindo um veículo, você deve manter a distância do veículo da frente. A gente pode usar a regra chamada de 2 segundos. É uma distância de segmento, tá? Essa distância de segmento tem uma função de observar sempre o veículo da frente, do veículo que precede, sempre está observando o pessoal, movimentando a cabeça, sempre está movimentando a cabeça. Então a gente tem que manter uma distância do veículo da frente e uma distância lateral, ok? E ficar sempre atento nos sinais emitidos pelos veículos da frente. Então sempre estar prestando atenção. Ficar utilizando o celular, por exemplo, quando dirige é perigoso. Então tira sua atenção, ok? Como é que funciona essa distância de segmento? Quais são as regras? Bom, distância de segmento, pessoal, é importante tê-la porque a distância de segmento é a distância dada da frente do veículo para a traseira do veículo que ele está seguindo. Nós chamamos isso de distância de segmento. A distância de segmento é importante por quê? Porque quando o veículo da frente, o motorista da frente tem uma reação, por exemplo, pisa no freio, alguma situação assim, você vai ter uma reação também. No momento em que o condutor da frente pisa no freio, a luz de freio dele vai acender. Você que está no veículo, que está seguindo, você vai ver essa luz de freio. O seu cérebro vai fazer um processamento, vai identificar aquela mensagem. Em condições normais, um condutor ele tem uma reação de 3/4 de segundos, para poder tirar o pé do acelerador e pisar no freio. Então, quando o motorista de trás tem uma reação, na hora que ele tira o pé do acelerador e pisa no freio, como ele está em movimento, ele percorreu metros. Nós chamamos isso de distância de reação, que é a distância percorrida no momento que o condutor tira o pé do acelerador e pisa no freio. No momento que ele pisa no freio, o veículo ainda continua andando, porque ele não desacelera, um exemplo de 0 a 80 de uma vez. Então ele percorre metros. Então no momento que você pisa no freio, o veículo começa a desacelerar até o momento dele parar. Nós chamamos isso de distância de frenagem. Então você tem que ter uma distância de segmento suficiente para que a sua distância de reação mais a distância de frenagem faça com que você pare o veículo em uma distância segura, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está a 80 km por hora, e se você manter a distância de segmento, você vai estar mais ou menos uns 60 metros, 60, 65 metros, por aí, tá? E na hora que você percebe o perigo, você tira o pé do acelerador e pressionou o freio. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou chutar um número, tá, gente? Não é um número correto, mas vamos supor que você percorreu, devido à sua velocidade, você percorreu uns 20 metros, 20 metros para ter reação. Se você está 60, 65 metros, vai sobrar 40, 45 metros. Você pisa no freio, o veículo começa a desacelerar, e aí vamos imaginar que ele percorreu
30 metros, né? Se você estava a 65 metros, da distância de reação mais a distância de frenagem, que é a distância de parada, o veículo percorreu do momento que percebeu o perigo até ele parar, ele percorreu 50 metros. Se você estava a distância de 65, 60, sobrou 10, sobrou 15. Se você estiver mais perto, não dá tempo. Por isso que é importante ter, né, essa distância de segmento. Como é que a gente aplica? Se você estiver em rodovias, você vai aplicar regras dos 2 segundos. Como seria assim, gente? Observe na sua frente, à frente do seu veículo, na margem, um ponto fixo. Vamos pegar aqui esse exemplo, o ponto fixo é uma árvore. Na hora que o veículo que está na sua frente passar desse ponto fixo, você conta pausadamente 1000, 1001, 1002 ou 50, 51, 52. Se você conseguir falar 52, contar 52 ou 1002, no momento em que você passar do ponto que o ponto fixo que você marcou, você está a 2 segundos de distância do veículo. Tá? Você está a 2 segundos de distância do veículo. Se tiver menos, desacelere, aumente a distância, marque um outro ponto fixo e refaça essa contagem. Você tem que estar distante, né, uma distância de 2 segundos do veículo da frente. Na mesma velocidade, o ideal, né, a distância segura é essa, a distância de segmento seria essa. Tá? Quando você faz a contagem, você conte 1000, 1001, 1002 ou 50, 51, 52. Por que eu conto da partir de 1000 ou a partir de 50? É porque eu estou iniciando a contagem, como se eu estivesse no cronômetro, e quando eu acionasse o cronômetro, ele ia começar do 0. Então, 0, 1, 2. Ok? Então, essa é a distância de segmento que você deve adotar quando está em rodovias. Nas áreas urbanas, né? Ou quando o trânsito está mais intenso. Aqui tem uma visão de um condutor. Está um pouco embaçado aqui na frente, fora de foco, porque a imagem, a intenção era tirada aqui, mas dá para imaginar o que eu quero dizer. Então, na cidade, tá aqui um outro exemplo. Na cidade, enquanto você tiver, né, porque o trânsito é mais lento, enquanto você estiver enxergando, né, a roda de trás do veículo da frente, é uma distância razoavelmente segura, tá? Então, é só para eu falo na cidade porque você tem que prestar atenção nessa regra, porque você tem que estar prestando atenção não só no veículo da frente, né, nos outros veículos também. E você não vai marcar um ponto fixo aqui para poder contar. Então, na cidade, enquanto você estiver enxergando, né, as rodas de trás do veículo que está na sua frente, você está numa distância segura. Aqui tem 2 exemplos, né, de qual seria a distância que eu estou mencionando. Ok? Um tipo de colisão que ocorre bastante, né, como eu falei, colisão do veículo de trás. Então você tem que manter sempre essa distância de segmento para evitar colisões traseiras. Então, e você que se estiver na sua frente, se você fizer paradas bruscas, não definir o seu trajeto com antecedência, né, e não facilitar as ultrapassagens, você pode provocar um acidente, principalmente colisões traseiras. Tá? Então, evite essas ações, né? Frear bruscamente, não sinalizar o seu trajeto e não facilitar as ultrapassagens. Colisões frontais, essas são das colisões mais violentas, tá? Porque existe uma soma dos impactos. Um exemplo, se um veículo está a 80 e o outro a 80, o impacto é de 160 km por hora. Então são perigosíssimos essas colisões frontais. Ocorre geralmente em ultrapassagens, né? Quando você vai fazer ultrapassagens em locais proibidos,
né? Em curvas também ocorre nas curvas quando você entra rápido demais e quando você não respeita, né, os limites de velocidade e as demais condições. Então, se você desrespeita essas regras, você pode provocar um acidente. Então, só ultrapasse em local seguro e permitido. Entrar nas curvas com velocidade moderada, desacelere antes de entrar nas curvas, tá? E respeite o limite de velocidade da via. Outro tipo de colisão que ocorre, né, são nos cruzamentos, são nas interseções. Então, para evitá-los, reduz a velocidade, mesmo que a preferência seja sua, reduz a velocidade, né? E antes de atravessar, olhe para os dois lados, só que o primeiro lado que você deve olhar é o lado esquerdo. E ao transpor, né, uma interseção em nível, pessoal, mantenha o seu pé perto do pedal do freio para que você tenha uma reação mais eficiente, mais rápida, tá? Um terço dos acidentes de trânsito acontece nos cruzamentos. Evite fazer ultrapassagens em cruzamentos, tá? E lembrando, preferência é sua, atravesse com cuidado. Se você vê que o veículo não vai parar, né, ceda a preferência. Colisões em ultrapassagens ocorrem, né, em locais de pouca visibilidade. Então observe as condições de segurança, o espaço e visibilidade. Mantenha, quando for ultrapassar, mantenha uma distância segura lateral. Ó, esse veículo aqui está fazendo ultrapassagem em local proibido. Só ultrapassa em locais permitidos. Ó, aqui já está proibido. Mantenha a distância lateral segura, como eu mencionei agora há pouco. Outro tipo de colisão, né, nós chamamos de misteriosa. Envolve apenas um veículo, somente um, né, um único. As causas são desconhecidas e são geralmente acidentes graves. E quando o condutor escapa, às vezes o motivo foi tão idiota, tão vergonhoso, que ele acaba falando que não lembra, né, devido ao motivo que foi bobo demais. Outros tipos de acidentes são com locais fixos ou objetos fixos, né? Quase sempre é culpa exclusivamente do condutor. As causas: falta de atenção e excesso de velocidade. Muito comum, pessoal, em condutores alcoolizados ou com sono. Colisões com ciclistas. Respeite a distância lateral do ciclista, 1,5 metro, né? Toda vez que você for ultrapassar um ciclista, a distância lateral de 1,5 metro. Mantenha ele sempre no seu campo de visão, tá? E os veículos motorizados sempre têm responsabilidade e a segurança dos não motorizados. Ciclistas, quando forem pedalar, pedalem em fila indiana, não um do lado do outro, tá? Que vai ajudar também. Um tipo de colisão com veículo e pedestre, que são os atropelamentos, né? Todos os veículos são responsáveis pela segurança do pedestre. Dê sempre a preferência a eles, né? Seja educado, gentil e cortês com os pedestres e respeite a faixa de segurança. Lembrando, pedestre, quando for atravessar a faixa, levante a mão, dê o sinal de vida para poder ultrapassar. Marchas a rés. Pessoal, marchas a rés são manobras perigosas que devem ser feitas em curtos espaços e em baixa velocidade. Então, se puder evitar a manobra a baixa ré, beleza. Se não, tome bastante cuidado. Não se aproxime nas esquinas utilizando a marcha ré. Antes de realizar a manobra a marcha ré, observe com toda a atenção a traseira do seu veículo, tá? E para os veículos de grande porte, essas manobras só podem ser feitas com um manobrista. Tá ok, gente? Colisões com motociclistas, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque como ele é um veículo que muito rápido, há uma mudança frequente de faixa, tá? Então mantenha a distância de segmento dele, não dispute espaço com o motociclista, tá? Dê sempre passagem a ele e olhe com muita atenção quando eles fazem a mudança de faixa. Aqui, para você tomar mais cuidado, mantenha o seu retrovisor, né, bem regulado.
Esse retrovisor aqui, ó, esse exemplo, está mal regulado. Está aparecendo a traseira do veículo. Então está faltando mais coisas aqui que ele poderia ver. Então temos que tomar cuidado com essas regulagens de retrovisores, tá? Lembre-se, os veículos de maior porte são responsáveis pelos de menor porte. Não confie somente nos seus retrovisores. Movimente a cabeça também, tá? E toda vez que for abrir a porta do seu veículo, antes de abrir, olhe para o retrovisor para evitar um acidente. Então, bora regular o retrovisor. Vamos minimizar o ponto cego, né? O ponto cego, pessoal, ocorre quando tem a estrutura do veículo, a própria estrutura do espelho retrovisor é um ponto cego. Ele faz barreiras, né? Você não consegue ver através dele. Então a gente não consegue eliminar, mas minimizar sim. Então, regulagem correta do retrovisor, né? Você tem que ir abrindo o espelho do retrovisor. Deixa o retrovisor aberto. O reflexo da traseira do veículo não pode aparecer no espelho retrovisor, tá? Quando o veículo está com o espelho retrovisor fechado, aparecendo uma parte do veículo, né? O ângulo de visão do motorista pelo espelho é curto, então ele não consegue ver veículos no seu lado. E quando você abre o espelho retrovisor, fazendo com que a traseira do seu veículo suma, né? Então você está abrindo o ângulo, né, de visão do espelho retrovisor. E aí você consegue ver mais, né, os veículos que estão na sua traseira, tá? É importante lembrar que a coluna do veículo e o próprio retrovisor também são pontos cegos. Movimente a cabeça, não só os olhos, ok? Vamos lá minimizar. Uma forma errada. O espelho retrovisor está mostrando o carro, gente. Não pode. O correto, ó, é na hora que a traseira do veículo some. Tá joia? Fazendo uma comparação, né? Esse espelho retrovisor aqui, o motorista colocou um outro espelho de um formato mais côncavo para poder aumentar a amplitude. Mas mesmo assim, ó, aqui ajudou. Mas mesmo assim, ó, tá aparecendo a traseira do carro. Mas a comparação que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: imagine só a diferença, né? Por esse espelho ser um pouco mais inclinado, ele consegue enxergar, ó, esse carro aqui que está no reflexo maior do espelho. Ó. O reflexo maior está mostrando dois carros aqui e um pedacinho de um veículo preto. E o retrovisor mais inclinado, você pode observar que ele é mais inclinado aqui, ó. Na borda ele dá para entender que essa parte está vindo mais aberta. Então ele consegue enxergar o veículo que está escondido aqui. Resolveria isso se o motorista abrisse mais esse espelho para a traseira desse veículo sumir. Outro local perigoso em acidentes, né? Quando você vai transpor veículos que se deslocam sobre trilhos, uma passagem de nível. Antes de transpor uma passagem de nível, pare, olhe e escute, tá? Pare, olhe e escute. Jamais atravesse se o sinal estiver fechado e só mude de marcha, pessoal, quando você transpor os trilhos. Você passa a primeira marcha, atravessa, passa a segunda depois que atravessa os trilhos, tá? Outro tipo de acidente, né, são com veículos de grande porte. Então mantenha ele sempre no campo de visão, né? Mantenha-se no campo de visão do motorista e respeite a distância de segurança. Se você estiver num local com trânsito intenso, às vezes tem aquele avance e para. Se esse veículo, um veículo de maior porte, parar e você parar atrás dele, não fique bem alinhado na traseira dele não. Joga um pouquinho mais o veículo para a direita, para que o motorista consiga enxergar um pedaço do seu carro através do retrovisor direito, tá? E tenha paciência, pessoal. Aguarde a oportunidade a ultrapassar esses veículos. Esses veículos são bastante pesados e eles se tornam lentos. Então vamos ter paciência com esses veículos. Outro tipo de acidente que nós chamamos de abarroamento, que são as colisões laterais. Então respeite a distância lateral de 1,5 m, execute as conversões dentro da sua mão direcional e redobre a atenção ao se aproximar, né, nos cruzamentos, ok? Então é isso aí, turma.
Esses aqui são alguns tipos de colisões que você encontra, né, no ambiente de trânsito, e eu espero que ninguém tenha experiência de um acidente de trânsito. É bem fácil de evitar isso. Respeitar as regras de trânsito, respeitar os seus limites, respeitar o limite do seu veículo, tá? E ter domínio sobre ele. E bastante atenção no trânsito, gente, bastante atenção. Nada de atender o celular enquanto estiver dirigindo, né? Se algum objeto cair, não abaixar para pegar. Se o seu celular tocou, precisa atender, tem que encostar. Manusear também não pode, ficar fazendo mudança de faixa de música, mandar mensagens, também não pode, é perigoso. Tira sua atenção, tá? E é isso aí. Então valeu, pessoal. Até a próxima aula, hein?